Então, vamos embora aí para mais um webinar, apresentando aqui o login, como sempre, da MapData e uma prévia sobre mim. Então, sou Douglas Anjos, especialista Adobe aqui na MapData, tá? Para quem ainda não me conhece, eu sou aí é, um cara já meio antigo já na MapData, adoro tecnologia, então toda essa área que a MapData engloba, desde a área de Autodesk, Adobe, Microsoft, estou sempre acompanhando, estou sempre ligado, né, nas novidades. Atualmente, a Adobe vem falando bastante sobre documentação, né, digital, mas só que dessa vez eu trouxe aí uma área que eu gosto bastante, né, que é a pintura digital. Trabalho bastante com Photoshop já nessa área, então tenho já uma especialidade já na parte de pintura digital dentro do Photoshop, né? E trazendo os conceitos do Photoshop, a gente vai utilizar hoje o Painter aí, onde a gente vai realmente pintar os objetos 3D, algo que pouco se faz hoje em dia, né? Por questões dos softwares que temos hoje no mercado, inclusive, tipo, foi citado o ZBrush. Vou citar aqui o 3ds Max, que é um dos carros-chefe aí, né, da parte de renderização, né, principalmente de grandes empresas na área de produção artística e entretenimento, né? E o Painter ele veio para facilitar essa questão dos materiais, de inclusão dos materiais em objetos 3D, porque realmente é muito difícil você fazer uma texturização, fazer um padrãozinho ali de pele ou até mesmo de metal, né? Então, a gente trouxe esse título aí, que é uma introdução à pintura digital 3D, para que vocês possam saber onde startar, né, o processo, e como também, é, todo mundo sabe que importar modelos criados em outros programas pode ser um grande problema, caso você se esqueça de alguma configuração, né? Então, a gente veio aqui para facilitar essa integração, essa inicialização aí no processo do Painter com vocês neste webinar. Beleza? Então, só continuando, venho da área de marketing também, documentação, e sou extremamente curioso por novas tecnologias. Então, é claro, quando a Adobe indicou que, opa, compramos o Substance, né, da Allegorithmics, aí, se eu não me engano, é esse o nome da empresa. Então, já fui atrás de saber como que estava funcionando nessas questões, já adianta que a Adobe mudou bem pouca coisa, mais os nomes ali, né? Então, o Sampler, que hoje é da Adobe, antes era o Alchemist, por aí vai, né? Designer continua como designer. Beleza? Então, vamos falar um pouco sobre a pintura digital em si, né? E também o que são os materiais PBR, né? Então, já está até no título aí, né? Claro, posso compartilhar sim, sem problema. O bake dá para fazer de duas maneiras. Então, já começamos a gravar. Desculpa, Giovana, eu tinha falado que ia avisar para ela que íamos começar a gravação, mas eu acho que ela já começou, tá? Então, essa gravação será disponibilizada aí depois, tá? Bom, pessoal, continuando aqui, né? O que são os materiais PBR? Que é interessante todo mundo já saber o porquê é importante trabalhar ou não, né? Então, a gente vai passar por esses passos aí neste webinar, né? Mas antes de mais nada, o que é esse PBR, né? Nossa, tem até no título do webinar, Douglas, que tanto se fala nesse PBR. Na verdade, é uma renderização baseada em física, né? Nas leis da física, de como um material deve se reagir dentre iluminação, sombreamento, oclusão, refletividade, translucência, né? Então, existem cálculos a serem feitos durante a renderização que ele vai pegar essas informações, né, para te dar uma imagem final. Então, é muito importante saber como aplicar o PBR, quando aplicar o PBR, né? Porque vou citar alguns exemplos depois, né, de alguns filmes e até mesmo jogos que não utilizam, né, o PBR em si para produção, né, das artes finais, né? Mas em resumo, é um conjunto de cálculos. Tá? É um conjunto de cálculos que ele vai se agregando, transformando a sua imagem, ele vai saber qual que é o objeto e o próprio material pode transformar o objeto. Então é bem bacana isso também,
né? Então, se ele está perto de um líquido, né? Se ele é metálico, então você vai fazer aquela refração praticamente, entre aspas, infinita, né? Que um reflete o outro e ele vai calculando os próximos em perspectiva. Então, é bem bacana mesmo trabalhar com PBR, né? E hoje, né, o PBR ele é trabalhado de duas formas. O Metallic, né? Ele utiliza nos mapas Metallic e o Specular, tá? Então, um vai trabalhar com a parte metalizada, dando aquele ar de que realmente é um metal, que ele precisa é, ou refletir um objeto, ou então ele é mais áspero, por isso que quando você trabalha com metallic você tem o roughness, que é a aspereza do objeto, e depois a gente tem também um modelo aí chamado specular, onde ele vai trabalhar a parte brilhante do objeto. Né, brilhante. O que é brilhante, o que não é, se há um grau de refletividade também. Ah, Douglas, mas por que existem esses dois tipos de workflow? Ah, muito simples, eu vou estar explicando mais para frente também. Mas aqui a gente já dá um gostinho, que é Metallic, você usa um processamento da Unreal Engine, tá? Então existe um processamento para traduzir esse PBR em Metallic que vem da Unreal Engine. Então você tem que, se você já começou a trabalhar com workflow, né, em Metallic, você tem que finalizar todo o seu workflow em Metallic, porque na hora que você for renderizar, os dois não se conversam. Tá? Então, é muito importante saber essa diferença, é muito importante já se preparar para o restante do seu projeto, para que não tenha surpresas na hora da renderização, né? E todo mundo sabe que o tempo de render é extremamente precioso, né? Então, dependendo aí do que você está fazendo, do que você está finalizando no seu projeto, lá na hora que cair no render, você deixa o PC gritando lá no processamento para renderizar juntamente com sua placa de vídeo ou manda para a nuvem, né? E você vai acabar, principalmente na área de Autodesk, se eu não me engano, eles têm créditos, né, em nuvem para fazer esse tipo de renderização. E você vai acabar perdendo porque você não se atentou que você acabou utilizando materiais, né, PBR em metálico ou em specular, misturou os dois na hora que apresentou ambos na mesma área. Opa, ficou com uma cor estranha. Opa, esse aqui que era metálico não saiu metálico. O que está acontecendo? Porque os dois realmente não conseguem se processar juntos, tá? Então, o Specular utiliza o processamento do Unity, tá? Para quem ainda não conhece, né? Então, a gente tem esses dois níveis de processamento de rendering aí, tá? E dependendo do que você trabalha no seu dia a dia, você vai utilizar um deles. Não existe melhor, né? Ah, esse aqui é melhor que o outro. Não, não existe isso. Ambos vão ter a mesma finalidade, tanto é que o Substance ele visa entregar a mesma qualidade em ambas as estruturas. Então, você consegue trabalhar em ambas as estruturas com o Substance, não somente o Painter, que a gente vai estar falando aí hoje, né? E o designer trabalha com ele, o eu ia falar o Chemist, o Sampler trabalha com ele, então ele é bem, o Substance é bem versátil nessas áreas. E também quando você não quiser trabalhar em PBR, né? Então eu vou estar falando também situações de que não é viável trabalhar com PBR quando é viável, beleza? Bom, dando uma continuidade aí, ambos possuem o restante dos maps, né, dentro dos materiais. Então, ambos têm o maps de cor, Ambient Occlusion, Normal e Hide, tá? Bom, no Unreal Engine, temos o Ambient Occlusion, que vai fazer as sombras realísticas, né, respondendo ao ambiente, né, todo o ambiente de render. O Normal Map, que vai detalhar o seu objeto, ele pode utilizar bumps, pode utilizar o próprio height para fazer bump no Normal Map, então ele vai fazer aquele efeito onde tem uma superfície lisa, ele vai alterar mais para alto ou para baixo. Então a gente aí volta, então eu vou entrar um pouquinho nessa questão também do Photoshop. A gente volta lá para aquele conhecimento lá do Photoshop, que é a utilização de máscaras. O que está na cor preta vai ser recluso, o que está ou mais baixo, principalmente no height, né? E o que está em cor branca vai ser mostrado, né? Vai estar visível ou acima. Então você tem essa variação entre preto e branco. O que estiver em tons de cinza também vai dar uma ideia de altura sobre o seu objeto. Então, o que você tinha liso, você consegue já começar a transformar o seu objeto 3D diretamente dos materiais, tá? Então, é por isso também que isso torna o processamento de render muito mais rápido também, porque ele não precisa fazer rendering de objeto, e sim de material.
O processamento do material já está pronto, as informações dos materiais já estão prontas, beleza? E aí, continuando, a gente entra na parte do Unreal Engine aqui, né, que é onde entra Base Color, onde são as cores sem informação. Então, é tipo, esse material, ele é metálico, tá? Mas ele é metálico que cor? É metálico cobre, ou seja, ele tem laranja, ele é azul, ele é branco, ele é preto. O que que ele é? Né? Então, ele precisa ter uma cor. O roughness é se ele vai ser liso, ou seja, quanto mais roughness, mais liso ele é. Não, desculpa, quanto menos roughness, mais liso ele é. Quanto mais roughness, mais áspero ele se torna. Inverti aí, desculpem. Então, ele dá aquela sensação de refração de imagem, beleza? Enquanto metálico é a informação de 0 ou 1, ou ele é metálico ou ele não é metálico, né? Então é o famoso dielético ou condutor, beleza? Bom, logo em seguida temos o modelo do Unity, que ele traz o Ambient Occlusion, traz o Normal Map e o Height também, juntamente porque são três materiais básicos aí para a criação de materiais, tá? Os mapas básicos, desculpa, os mapas básicos para a criação de materiais, beleza? E ele traz o difuso, que altera componentes de cor, é ali que você vai definir as cores do ambiente de glossiness dentro do Unity, e ele traz as variações de Glossner Specular, que é onde vai trazer o brilho e reflexo do objeto, né? Que nada mais é do que a parte metálica, né? Então você só tem essa pequena troca, mas ambos ainda não se comunicam diretamente. Então, se começar um workflow, né, no âmbito Metallic, continue com o Metallic sempre. Se começar no âmbito de Glossiness, continue até o fim com Glossiness. Beleza? Show. Bom, então, começando aqui um pouco, né, sobre a pintura digital, a gente volta lá naquela ideia de, pô, eu posso começar do papel? Sim, você pode começar do papel, você pode criar seus personagens, um ambiente, uma idealização desse ambiente, tudo no papel. É o famoso esboço, né? Então, sim, você pode começar do papel. Muitas vezes você deve, porque a ideia assim não vai surgir enquanto você está modelando. A parte de modelamento é muito demorada, né? Então, você tem que transmitir a sua visão artística. Cada diretor, você pode buscar, né, métodos de inspiração, outros trabalhos de outros diretores, né, trazem aí uma visão artística diferente de cada ambientalização. Alguns gostam de trabalhar com PBR, outros não gostam. Alguns gostam de trabalhar com uma cor mais nítida, menos trabalho para o render. Ah, eu quero fazer um projeto infantil, então a gente não vai trabalhar diretamente, né, com o PBR, a gente vai trabalhar como se fosse um Pocoyo da vida, né? Aquele render mais simples, onde traz o 3D, porém com cores bem gritantes. Ele traz cores gritantes, mas ele não traz a necessidade de, nossa, o tecido precisa refletir a luminosidade do ambiente. Ah, o olho do Pocoyo precisa refletir aquilo que ele está vendo, porque eu vou dar um zoom no olho dele, eu preciso mostrar pelo olho dele o que, que ele está vendo, né, em contrapartida. Não, não há essa necessidade. Então, apenas materiais básicos sem ser com adorava o pato do Fukuyama. Minha sobrinha também. E ele era meio sarcástico, né? Muito incrível aquele patinho. Show, Flávio. E nesse ambiente em que você tem a sua visão artística, né? Você precisa pintar digitalmente. E aí é que entra um pouco, né, a questão do 3ds Max, do ZBrush, por aí vai. Quando você precisa pintar um objeto 3D, você traz esses materiais de fora, né? Então, sim, você vai precisar de soluções que criem esses materiais. O Painter já traz materiais prontos para você. Se você tem uma assinatura ativa do Substance Collection, você pode ir lá nos assets da Adobe. A cada mês você recebe 100 créditos, então é praticamente um crédito de cada, cada material que você puxa, cada modelo que você puxa. Então é bem bacana que na assinatura do Substance 3D dentro da Adobe, você recebe esses pontos para estar resgatando materiais direto da própria Adobe e livre de direito autoral, né? Então você vai utilizar os materiais, modelos e também ambientes de luz, né? Então já vem com ambientes de luz preparados para que você possa estar utilizando aí nos seus projetos em 3D, beleza? Normalmente
né? Quando você está pintando digitalmente, você conta ainda com um grande diferencial contra o papel aí, né? Então, vou puxar o Douglas lá de documentação e entrar também aqui na parte de pintura digital. Gente, é, eu não sei vocês, mas me irrita horrores quando eu estou pintando ou então desenhando no papel, eu preciso apagar alguma coisa. E quando eu apago, ele borra. Não tem como. Você ou joga fora o papel ou tenta ficar apagando até rasgar o papel, né? Então, quando você trabalha com a pintura digital, isso não tem como acontecer. Se você colocar ali uma borrachinha com 100% de opacidade para estar apagando, ele simplesmente vai apagar, né? Então, o digital, você conta com os famosos atalhos do nosso dia a dia, né? Ctrl, Command, C, V e Z, né? Copiar, colar e desfazer, né? Você- Nossa, abençoado seja a pessoa que criou o desfazer, né? Porque eu não vejo minha vida sem um Ctrl Z diário ali. Seja para uma criação de texto, seja para um. Ah, putz, sem querer eu tava com o mouse aqui, esbarrei no mouse, fiz uma pintura de fora, fora assim no meu personagem. Tá? Nem preciso apagar, dou um Ctrl Z e desfaço o que eu fiz, né? Então, essa parte da pintura digital é muito boa, isso eu não posso negar. Ah, Douglas, mas eu gosto daquele sentimento do papel, assim, né? Algumas pessoas conseguem trocar pela mesa digitalizadora, outras pessoas não conseguem, tipo, trabalhar muito bem tela aqui e desenhando embaixo, né? Acabam adquirindo aquelas telas mais chequetosas que são da Cintiq, o Wacom Cintiq, né? Que são aquelas telas gigantescas onde você vai desenhando diretamente na tela, tem controle de pressão, é incrível, né? E Douglas, isso funciona com a parte 3D também? Sim, funciona. Vai funcionar super bem. Beleza? Principalmente no Painter, uma vez que você precisa literalmente traçar, fazer algumas coisinhas mais chatinhas assim na textura, e você vai trazer, e isso é um grande. É. Ah, sim, a Cintiq custa bastante, mas é, ele já vem com hardware, né? Ele já vem com o hardware pronto para aquilo que você precisa fazer. Isso é o legal da Cintiq. Então, o computador já está ali. Você compra a tela especial. Exatamente, Flávio, um sonho de consumo. Você compra uma tela especial que já tem poder para rodar aquilo que você precisa, né? E existem outras tecnologias também para pintura, modelagem 3D, em que existe uma caneta com um pequeno braço ali é, que trava. Então, por exemplo, quando você está pintando o objeto em 3D, ele trava na superfície do 3D, como se você tivesse realmente chegado na superfície. Então, assets não faltam, né? É bem bacana. Bom, fora as coisas os erros que acontecem no nosso dia a dia, né, enquanto estamos desenhando, temos a parte de versionamento do documento. Então, eu gostei dessa forma aqui no papel, mas eu quero fazer uma outra versão. Como que você vai fazer uma cópia daquilo? Você não consegue fazer uma cópia daquilo exatamente. Você vai ter que, sei lá, pegar um papel carbono, pôr por baixo e desenhando. Então, isso não existe no físico, né? No digital, você dá um copia e cola no arquivinho que você tinha ali e acaba recriando por cima daquilo que você já criou, né? Então, não sei se tem alguém aqui habituado já também com Adobe Animate. O Adobe Animate é praticamente isso. Você aproveita o desenho anterior para fazer o novo e você vai fazendo quadros de animação, né? O famoso o, o nossa, acabei esquecendo agora. Tem uma tática famosa para a criação de o Lucas Pessutti pode até me ajudar, que ele é formado na parte de cinema é, quando é quadro a quadro, quando você vai tirando fotos, eu esqueci agora, frame por frame. Mas a tecnologia é realmente utilizada para essa questão. Você vai animando frame a frame, quadro a quadro, e no fim você dá um play ali, ele já vai fazendo a animação que você queria, né? Stop motion, lembrei. Stop motion. Beleza? Então, temos aí o versionamento e reaproveitamento. Deu alguma coisa errada? Tem a versão anterior. Ah, eu quero reaproveitar? Putz, tá ali. Você não precisa ter um papel carbono embaixo. Acho que nem tem como isso, mas beleza? Então, no 2D, a gente tem pincel para texturas, né? Então, partindo lá da ideia do Photoshop, a gente tinha pincéis para texturas, pincel para pintura e o famoso pincel para borrar. Por quê?
muitas vezes você está pintando um olho, você precisa fazer o detalhamento, e você pinta um pouco mais grosso, opa, precisa afinar. Você não pega a borracha para afinar, você vai borrando, você vai transformando aquilo para que seja gradual a transição de uma cor para outra, para que seja feito um sombreamento legal. Então, você tem a pintura, a textura e depois o famoso borrar, né? Que é aquele dedinho que você vai passando assim para borrar e puxando o restante da pintura, né? Já no 3D, o pincel é sempre a textura. Então, o que você escolheu, né? Ah, eu vou borrar aqui. Não, aqui você pintou por cima, é aquilo. Então, você já tem que ter uma noção de que o pincel que você pegou, ele vai ser duro, né? Que é aquela borda mais seca, ou então ele vai ter uma difusão entre a borda e o centro, para ser mais suave, a inclusão de alguma textura e tudo mais, né? Ele pode utilizar materiais PBR, então na hora que você mandar para o render, na hora que você pedir para renderizar ali, ele vai ter aquele choque de luzes. Então, tipo, bateu uma luz forte aqui. Você não vai precisar pintar, fazer um trajeto em branco ali, né? Para ele reconhecer que ali tinha um feixe de luz que refletiu na pintura. Não, ele vai fazer isso para você. Você só tem que colocar o material, né? Então, essa é uma das partes boas aí do 3D. Você não tem que saber de onde está vindo a luz, porque quando você está fazendo um estudo de pintura 2D, tem todo aquele esquema de, opa, a luz está vindo da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, vai iluminar essa parte do rosto, uma ponta do nariz, aqui vai ficar escuro, aqui vai fazer sombra no queixo. Não, você não precisa ter isso, porque quem vai fazer isso para você? O computador. Vê o quê? Cálculos do material PBR, beleza? Douglas, eu não estou trabalhando com material PBR, estou fazendo um estilo cartoon, estilo cartoonizado. Então, nem precisa do PBR. O próprio computador vai fazer o restante do cálculo para você. Devido à intensidade de iluminação, devido a objetos que estão na frente ou atrás, está fazendo sombra, tem chão sólido para fazer a sombra. Então, tudo isso é calculado no render, né? Então, você só escolhe realmente o que vai ser parte ali do material. Bom, não precisa borrar para criar sombreamentos, então você só fala aonde vai ser projetado as sombras, né? O que é realmente físico para ser projetado essas sombras, né? E, dando uma continuidade aqui, do 2D para o 3D, a gente ainda continua com aquela ideia de camadas e máscaras. Isso aqui não some, tá? Isso aqui eu acho que é o princípio das artes gráficas, digitais, ou whatever. Porque você precisa ter essa ideia. Acho que um dos primeiros, né, que criaram essa pintura por camada foi a Disney. Se não me engano, lá na época da Branca de Neve. Não sei se vocês já viram a produção. Existiam vários plásticos, né? Cada plastiquinho tinha uma expressão diferente da Branca de Neve. E eles iam somente reposicionando esses plásticos transparentes um em cima do outro, formando então o cenário, o personagem, por aí vai, né? Então, camadas e máscaras não vai sair de moda, cara. Principalmente dentro do Painter, porque você tem o objeto, você cria camadas de pintura sobre esse objeto. Você quer, primeiramente, uma textura metálica, show de bola. Então, para quem ainda não conhece, eu fiz um outro webinar somente de pintura digital 2D, né? Para quem não conhece ainda alguns métodos, algumas dicas de como começar nesse mundo, muito importante, dá uma olhada. A gente fez uma introdução ali em pintura digital 2D também com o Photoshop, tá? Mesma coisa, criação criação, né, de camadas, mascaramento, vai esconder o quê, vai mostrar o quê, né? Só que uma grande diferença do Painter pro Photoshop, né, é a questão de que quando você faz o mascaramento de negativo e positivo, você normalmente está querendo fazer marcações sobre o seu objeto. E aí, lembrando, o que for, a gente vai entrar em conceitos do height map, né, que é o mapa de altura, né? Que também pode ser utilizado pelo normal map para fazer o bump do seu modelamento. Para quem não sabe o que é bump, bump é quando você faz uma alteração na estrutura do seu objeto sem alterá-lo realmente. Você altera somente, você faz com que informações em preto, escalas de cinza e branco alterem o formato do seu objeto. Então ele vai fazer o bump, né? Ele vai fazer aquele para cima e para baixo. Beleza? Bom, então, as máscaras dentro do Painter vão funcionar bastante com isso. Então, você está adentrando o objeto, caso você esteja, por exemplo, negativando alguma.
ranhura, alguma coisa do tipo, ou sobressaindo o objeto. Ah, se eu estou fazendo um detalhamento que é tipo uma textura de tecido. Então ele vai subir, né, a superfície do objeto. Então isso é bem bacana. Mas o conceito camadas e máscaras continuam valendo. Beleza? Bom, passar aqui para o próximo. Materiais 3D em PBR, como funciona? Né? Quando e onde utilizar? Até coloquei ali uma animação que eu gostei muito que a Netflix fez, chamada de Arcane, tá? Tá show de bola. É uma arte. Nossa, a ambientalização, tudo tá bem bacana. E não usa PBR. Por quê? Eles quiseram levar a ideia de algo mais cartoonizado, mais desenho. Então isso não tem que ter um relacionamento diretamente ao real. Porém, porém, os ambientes em volta utilizam PBR. Então, os personagens que são bastante cartoonizados nessa questão não vão utilizar o PBR. Porém, o restante utiliza. Isso é bacana. Então, quando você deve utilizar PBR? Quando você quer imitar o real, o que realmente existe, o que precisa ser calculado fisicamente, o que precisa realmente ter uma refração do ambiente. Ah, é metálico, ele está usando um espelho. Beleza, você não precisa repetir o que está atrás dele. Deixa que o próprio render faça isso por você, né? Então, tudo isso, tudo que precisa imitar o real, né, o que existe na nossa realidade, você precisa colocar com materiais PBR. Seja uma pele de uma pessoa, porque pode ser que você coloque ali, a pessoa tem uma pele mais oleosa. Opa, então tem refração de luz. Então você precisa colocar um glossiness ali, ou então um pouco da parte menos roughness ou mais roughness, tudo depende de como você está conceitualizando o seu personagem, desculpa. Beleza? Então, um bom exemplo aí em materiais PBR, ideal para arquitetos tipo que estão trabalhando no seu dia a dia. Poxa vida, eu quero saber como que o sol das duas, né? Então você posiciona lá no 3ds Max uma luz free ali no ambiente, o sol das duas vai bater nesse vidro, como que ele vai refracionar embaixo? Vai esquentar? Se eu colocar é, um acabamento espelhado no meu prédio, vai esquentar os carros que estão lá embaixo? Já aconteceu isso, né? E é claro, existem programas que fazem o cálculo disso mais precisamente, mas se você quer ver num render como que ficaria, é assim, beleza? Então, ideal para arquitetos e jogos com render realístico. Então, se a gente pegar um Call of Duty, então, sim, PBR 100%, né? Last of Us, PBR 100%. Então, jogos com aquela arquitetura de realismo, né? Ele precisa entregar algo mais real. Agora, não deve ser utilizado quando a gente quer fazer um efeito mais cartoonizado. League of Legends é uma boa ambientalização disso. Ele não utiliza materiais PBR. Ele utiliza somente cores sólidas, né? Cores sólidas que precisam passar ideia de profundidade, que é o 3D, né? Ah, precisa fazer uma sombrinha aqui, precisa fazer uma iluminaçãozinha aqui, mas aí você não precisa de um cálculo para saber, nossa, que ângulo que a luz do sol vai refracionar dentro do meu vidro para iluminar as coisas dentro do carro. Não, você não precisa disso. Beleza? Bota um vidrozinho ali somente numa cor meio azulzinha que tá ótimo. Ele mostrando um pouco do interior pro League of Legends, isso aí já tá bacana, né? Que é o estilo do jogo, né? É o estilo do jogo. Então, e lembrando, os cálculos podem também interferir no estilo cartoon, né? Então, o, o Arcane aí que fez uma mistura dos dois, englobou muito bem essa questão. Ele fez essa jogada de o que é cartoonizado e o que não é cartoonizado, mas tem que ser top das galáxias para realmente não dar pau no render no final, beleza? Mesma coisa. Workflow ou é um ou é outro, sempre assim, beleza? Bom, onde eu posso baixar e criar esses materiais PBR? Substance Sampler, né? Então, é o famoso Alchemist, né? Veio lá do Algorithmics, que traz materiais através da realidade. Então, você tira fotos do que é real e o processamento por trás do Substance vai fazer com que esse material se torne realidade, né? Então, ele vai
transformar aquela foto em um material PBR. Depois você pode reajustar esse material, tudo mais. Logo em seguida, a gente tem o designer, né, que ele cria do zero, né? Então você não vai se ambientalizar aí na questão de, vou criar aqui a partir dessa mesa que tem uma textura de madeira. Não, você vai criar do zero o padrão a partir de configurações dentro do designer. Então ele vai ter, ele normalmente é um mapa, né, de execuções, beleza? Substance Assets, onde você, acho que eu consigo até mostrar aqui para vocês, está aqui no jeito. Para quem não conhece o Substance 3D Assets, é esse sitezinho bacana aqui. Ele traz, cara, de tudo, tá? De tudo para o seu material 3D. O que que a gente tem aqui? A gente tem os assets, né? Que tem ao todo 15 mil aí. A gente está falando de superfícies em cerâmica, concreto, asfalto, tudo já está pronto. Douglas, como que eu adquiro isso? Está gratuito? Não, ele não é 100% gratuito. Mas se você tem o Substance, tá aqui, ó. Você ganha créditos para fazer downloads desses materiais, desses objetos, porque além de materiais, tu quer ver, eu vou até diminuir aqui, ó, temos modelos, tá? Ó, que podem ser baixados e utilizados através desses créditos. Lembrando, cada licença vai dar direito a 100 créditos por mês, beleza? Então, 1.200 créditos, materiais, modelos que vocês podem estar utilizando aí no seu dia a dia, beleza? Isso é uma grande mão na roda, porque fazer do zero, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, um material, ah, ao todo, pegar todas as surfaces aqui e pedir um SBS, que é um arquivo do designer, né? Ele já tem pronto tanto um SBSAR, né, que é o material do Substance, pronto já para 3ds, pronto para todas as tecnologias que acabam utilizando em parceria aí, né, com o Substance. Não sei se o ZBrush tem, tá, Flávio? É, não tenho um conhecimento direto ao ZBrush. Mas, cara, você clica, segura e arrasta, tá dentro do tá dentro do 3ds Max. Então é bem simples mesmo. Beleza? Bom, isso aqui também vai para dentro do Painter. Beleza? Então, esses tipos de textura já estão prontos. Escolhe ali e baixa. Eu tenho até, deixa eu ver aqui, deve estar até na pastinha aqui, esse aqui é o 3D. Tem alguns materiais aqui, esse ouro gravado é bem bacana. Vou abrir ele aqui enquanto a gente está conversando aqui um pouco sobre o Substance ainda. Vou abrir ele no Designer, para que vocês possam ter uma noção de como é uma criação do Designer. Então, ó, começando, a gente tem os mapas. Deixa eu terminar de carregar aqui. A gente tem os mapas aqui, né, na parte da direita. Então a gente tem aqueles mapas que a gente acabou de conversar: Basic Color, Diffuse, Specular, Glossiness, Metallic, tudo aqui, ó, tudo misturado. Lembrando, que está em preto não foi utilizado. Isso é bem interessante, né? E o restante aqui, ó, é como isso foi criado. Então, a gente tem uma padronização aqui de cristal. A partir dessa padronização, se eu chegar a alterar aqui do lado direito, né, os parâmetros desses cristais, cara, ele altera todo a minha superfície aqui. Então, por exemplo, deixa eu aumentar aqui a saída do meu base. Olha lá, ele já altera como ele começou a formatar o meu material. Ele já começa a alterar, inclusive, a altura das ranhuras, né? Então, somente uma alteraçãozinha que eu puxei aqui desse primeiro nódulo, né? Eles são chamados de nós, né? Os noodles. Então, cada nó, cada nó que está presente faz uma coisa diferente. Pode ser um displacement, pode ser uma visualização diferente de um cristal, pode ser um tile diferente. O tile seria os ladrilhos, né, vamos assim dizer, padrões de ladrilhos em octógono, quadrado, triângulo e por aí vai, né? Então, tudo aqui você vai mudando. Beleza. Criou um modelo, passa para o Painter, beleza? Então, finalizou o modelo, então aqui também você pode escolher como que ele vai ser finalizado. Então, eu vou pegar aqui um Metallic Roughness, fazer uma tesselação aqui, e ainda assim eu posso emular o height. Quero forçar o height, por exemplo. Ó, aqui ele já vai modificando
ó, a textura do meu objeto que era reto, tá? Então, tudo que lembrando, tudo que é preto é o liso do objeto, branco vai sobressair o objeto, beleza? E o cinza vai ficar ali no meio termo, tá? Então, essa parte mais branca aqui, ó, com os degradês em cinza, é onde começa a formar essa imperfeiçãozinha. E o preto é onde mantém, beleza? Então, aí algumas ideias de como funciona, né, a parte de materiais. Simplesmente basta você clicar aqui no objeto. Vamos exportar em SBSAR, que é o que o nosso software de pintura, né, o Painter, vai estar utilizando, tá? Vou escolher onde ele vai salvar. Então, vou colocar aqui. Ouro gravado, teste web, né? E vou salvar. Publiquei, processou. Posso fechar esse cara aqui, né? Vou voltar para a minha apresentação. Então, vimos aqui como pegar alguns dos materiais, temos pronto, podemos alterá-lo com o designer, se ele estiver em SBS, é claro. Mas, de qualquer forma, o SBSAR, normalmente ele traz cada nódulo daquele, né? Você pode também configurar isso dentro do designer. Cada nódulo daquele pode ser configurado dentro do Painter, né? Por quê? Ele toda vez que você cria algo dentro do designer, né, você está criando um material paramétrico. Então você pode aumentar, diminuir a quantidade de tiles, se ele vai repetir horizontal, vertical ou ambos, né? Então aí vai da criatividade mesmo, tá? E aí a gente cai aqui no preparar um objeto, né? Com o 3ds Max, então eu vou abrir ele aqui no instante. Com o 3ds Max, normalmente você importa um objeto, né? Vou importar aqui rapidinho. Opa, importar aqui rapidinho um objeto 3D. Vamos pegar aqui o nosso. O que seria mais rápido? A gente tem mais 15 minutinhos aí. Vou pegar a roda para ser mais rápido. Vou importar dentro aqui do 3ds Max. Colocar mais ou menos aqui. Levar ela para cima aqui do ground. Beleza? Tá. Como que vai funcionar essa questão? Primeiramente, eu tenho que atribuir pelo menos um material básico a ela, para levar até o Painter, para ele reconhecer o que, que é a superfície dela. Então, normalmente eu vou abrir, né, a parte de material, editor de materiais dentro do 3ds Max, e vou falar, eu quero colocar aqui uma textura para roda por completo. Eu só tenho um objeto nesse meu cenário, né? Então, normalmente você tem que separar cada objeto, cada parte desse objeto que você quer pintar separadamente, né, em materiais diferentes. Porque aí o bake que o Flávio estava questionando, ele vai fazer através dos materiais que contém o objeto. Então, se você puxou um objeto, baixou ele lá não sei, alguma base aí que você pegou gratuitamente, né? E ele veio sem essas identificações de material, na hora que você jogar ele diretamente pro Painter, ele vai falar, eu recebi um objeto aqui meio estranho. Você pode fazer o seguinte: eu posso fazer o auto unwrap dele por você, né? E depois fazer o bake, ou você mesmo traz para mim, né? Então, e é uma das questões que era a próxima. O próprio Substance 3D Painter, ele faz isso, né? Então, Flávio, se você trouxer o seu objeto diretamente no Painter, ele vai reconhecer e fazer um wrap, tá? Porém, no 3ds Max eu gosto mais. Por quê? Ele faz o auto wrap e já regulariza tudo que eu preciso regularizar. Você precisa separar cada parte dos objetos. Lembrando, você precisa. Se não separar, na hora que você pintar, começar a pintar tipo o corpo, ou então uma parte do seu personagem, ele começa a pintar a cabeça também. Tô pintando o pé. Mas se você não regularizou o processo, ele vai começar a pintar a cabeça. E eu vou mostrar isso em um dos personagens que eu trouxe aqui. Um modelo errado e um modelo certo. Beleza? Bom, aqui eu vou definir um material simples, colocar uma cor mais gritante aqui e vou aplicar o objeto. Apliquei o objeto, posso fechar, né, esse o nosso material aqui e vou fazer um wrap dele aqui, ó. Ele já está nos modificadores, normalmente já vem aqui, com ele selecionado. Clico no wrap, aplicou.
Mas antes de mais nada, vou descer um pouquinho aqui, abrir o editor UV, né, desse meu objeto, e vou pedir para ele melhorar a usabilidade desse local. Como eu só tenho um objeto, ele não vai fazer tanta alteração, tá? Mas depois eu vou colocar o outro personagem. A partir daqui, o que que eu vou fazer? Seleciono o meu objeto que eu quero trazer para dentro do Painter e vou aqui em arquivos e vou exportá-lo, né? Exportá-lo, FBX é um ótimo arquivo. Vou vir aqui em teste, já criar a roda aqui, né? E a partir, né? Não preciso de câmeras, luzes também, tá? Não há necessidade, mas se você quiser trazer, mas câmeras não precisa, porque você vai estar trabalhando de uma outra maneira dentro do Painter, beleza? Vou dar um OK aqui. Salvou, exportou. Tô abrindo. Cadê o Painter aqui, tá? Venho aqui em arquivo, novo, seleciono o meu objeto, então vou lá em teste, roda FBX. Vou trazer uma resolução alta, tá? Para que realmente tenha essa impressão de realismo, tá? Se você colocar aqui, sei lá, 512, né, pixels aí, não vai ser muito bacana não a visualização, ainda mais hoje que é tudo ou é Full HD, né, o 1080 por 1920, ou é 4K, né? Então eu vou deixar aqui nos 4K. E é aqui que você faz essa configuração, Flávio, em que o Painter vai fazer o unwrap sozinho. Então, já temos aqui o auto unwrap. Esse cara aqui tem que estar habilitado, caso você não tenha feito aquele unwrap que eu fiz dentro do 3ds Max, beleza? Porém, né, o ideal, principalmente quando você tem separação de materiais, é que tudo venha separadinho, bonitinho, antes de chegar no Painter. Porque senão você vai pintar o pé, vai estar pintando a cabeça e os braços juntos. Beleza? E vou dar um OK. O que que ele vai fazer? Ele vai processar aquele meu objeto 3D, ele vai trazer aqui o material aberto, né, aqui do lado. Então esse aqui é o unwrap feito e o objeto 3D aqui. Temos algumas peculiaridades, né? Principalmente para quem trabalha com 3ds. No 3ds Max, quando você quer viajar sobre o ambiente 3D, você usa mais o clique da rodinha, né? Então, o clique da rodinha aqui, ó, não faz nada sozinho. Se eu seguro o Alt, ele vai mover para cima, para cima e para baixo, direita e esquerda. Mas ele não gira. Para girar, eu tenho que clicar com o botão esquerdo do mouse. Então, fiquem atentos a isso para quem tem aí um costume, né, do 3S Max não acabar pintando sem querer e acabar esquecendo do atalho Alt aí na hora de rotacionar para pintura. Beleza? Bom, aqui do lado, ó, a gente tem os materiais que já vem padrão do, do próprio Painter, beleza? Temos os materiais, né? Desculpa, aqui vai estar tudo. Desculpa. Aqui os materiais, as máscaras, né, que vai fazer o detalhamento que eu havia falado para vocês de bump. A parte externa de ambientalização, a parte de pintura, então os rabisquinhos que você faz, quer fazer um detalhamento aqui e ali, é, nessas ferramentas aqui de pintura. A parte de símbolos, então você pode trazer símbolos do Illustrator para cá também. Então, eu quero fazer diversas pinturas nessa roda como se fosse o logo da Mapdata. Pega o logo da Mapdata, transforma ele em preto e branco, né? O que for branco ele vai gravar, o que for preto ele não vai gravar. E você faz toda a texturização, incluindo as cores de material que você tem, tá? E por último aqui, né, a gente vai ter algumas configurações de textura por cima, tá? Ele traz aqui bastante, ó, os bumps de normal map, beleza? Que é o que vai alterar o seu objeto, tá? Então, vamos voltar para a parte lá que a gente exportou, né, o nosso teste do teste webinar aqui, a nossa cor em ouro. Então, puxo ele para dentro aqui do Painter, só isso, solto. Ele vai perguntar se você quer já introduzir esse material para dentro do Painter. Beleza, quero. E ele vai entrar no meu projeto atual, na minha seção atual. Ó, veio para cá. Quando ele entra aqui, eu posso selecionar ele já altera a cor da minha pintura aqui. Eu posso fazer a pintura de duas maneiras. Eu posso passar o pincel,
por cima do meu objeto, que ele vai pintando, tá? Mesmo os atalhos do Photoshop, então brackets, fecha brackets ou abre brackets, para quem não sabe, brackets é aquele, nossa, é colchete, desculpem. Colchete, né? Ele vai aumentar o tamanho da texturização e você já vai pintando, olha só que bacana. Cara, pintar o 3D é fantástico. Eu já achava fantástico pintar em digital, pintar em 3D, mais fantástico ainda, né? Vou dar um Ctrl Z assim, rapidinho. Claro que eu adoro o Ctrl Z. Ah, eu quero fazer de uma maneira mais rápida. Clico seguro e arrasto para o meu objeto, né? Na hora que eu clico de novo, ele vai aplicar para o meu objeto inteiro, tá? Não preciso ficar sofrendo. Ah, Douglas, mas isso aí eu faço no 3ds Max, no ZBrush e tudo mais. Eu quero ver a pintura, né? Como que eu faço para pintar agora? Lembra do que eu falei para vocês sobre a questão de camadas? Tá aqui, ó, as camadas, tá? Então, quando a gente está trabalhando com as camadas, a gente tem aqui, eu quero criar uma nova camada de pintura. Clica aqui na parte de pintura, criou uma nova camada. Agora eu posso, por exemplo, pegar, deixa eu ver, fibra de carbono. Quero pintar com fibra de carbono em alguma das áreas do meu objeto. Então, eu vou diminuir aqui o tamanho, né? Vou posicionar aqui numa visualização melhor, ou eu posso utilizar diretamente aqui um meu objeto 2D, tá? Ó, e vou pintando. Conforme eu pinto, tá? Eu não vou tomar muito tempo de vocês aqui, muito detalhamento. Conforme eu pinto as necessidades aqui que estou fazendo aqui no detalhamento, ele vai alterando também o unwrap feito aqui atrás. Então eu posso voltar, eu quero pegar, não sei, fazer um detalhamento em branco, vamos pegar um concreto aqui. Tudo bem que não tem nada a ver com a questão, né? Mas só para fazer uma alteraçãozinha mesmo na roda, nada a ver. Vou pintando. Beleza. Verifico aqui, ó. Pintou de ambos os lados, tá? E aí, de alguma maneira, eu quero mandar isso de volta para o 3ds Max, tá? Você pode fazer aqui, ó, através do Edit, o Bake Mesh de tudo isso que você finalizou, mas na hora que você já exporta essas texturas para o 3ds Max, você já vai definir aqui. Deixa eu só escolher um novo local. Substância, export, vou pôr aqui em teste mesmo. Vou criar uma nova pasta, teste webinar. Abrindo várias pastas teste, né? Incrível isso. Quase que nem trabalhar com o desktop. Vamos ver, template sem alpha. Tá legal isso aqui. Apesar tipo de template. Vou mudar para JPEG. E 8 bits tá legal. Aqui vamos deixar em 4K. Beleza, vou pedir para ele exportar. Ele vai fazer a exportação de todos os mapas que eu preciso, tá? Em 4K, já finalizou. Como assim, Douglas? Todos os mapas que você precisa. Deixa eu trazer aqui para vocês verem. Teste. Agora é difícil achar tudo de novo, né? Tá, agora. Deixa eu pegar o caminho aqui. 3D Painter. Não, ele salvou em outro lugar. Deixa eu salvar no lugar mais básico aqui para mim. Salva na pasta Downloads. Para ser mais rápido. Mais fácil exportar tudo de novo do que caçar a pasta. Rapidinho. Simples de tudo. Beleza. Exportei. Vou dar uma olhada na pasta agora de downloads. Teste webinar. Tá tudo aqui, ó. Então, base color, height, o que é metálico, o que não é. Né? E lembrando, tudo que tiver em branco no metálico quer dizer que é metálico e tudo que tiver em preto não é metálico. Tá? Roughness, normal map, tudo no jeito. O que eu preciso fazer? Trazer isso para o 3ds Max. Agora, bom, isso aqui foi simples e rápido, né? Eu vou clicar aqui em New. Antes de mais nada, eu vou fechar esse projetinho aqui, que eu não preciso salvar. Já fiz a exportação, vou criar um novo, a partir de uma exportação errada do 3ds Max. Por quê? Pode ocorrer que você utilize, isso aqui é uma exportação errada do 3ds Max,
tá? Vou tirar o Auto Unwrap, que não precisa, já veio do 3ds. O que que acontece nesse objeto aqui? Ele unificou a cabeça e o corpo no mesmo material. O que aconteceu? Ó, acabou sobrepondo aqui, ó, do lado direito, tá? Um unwrap. O que vai acontecer? Conforme eu pintar, vou até escolher aqui a cor de ouro aqui que a gente havia escolhido. Conforme eu pinto aqui o corpo, vai chegar um momento que a cabeça vai começar a ser pintada. Olha lá, ó, tô pintando o braço, ele tá pintando a cabeça também. Porque isso aqui é um erro que ocorre muito. A pessoa não separou os objetos criados. E aí vai dar ruim mesmo na hora que você for pintar. Beleza? Então, deixa separadinho, bonitinho, igual eu falei. Cria um material para cada objeto que você está exportando, que aí ele vai vir dessa maneira certinha aqui, ó. Vou criar aqui um novo. Vou pegar o segundo que foi gerado da maneira correta. Tiro um wrap, não preciso dele no momento. Veio certinho. Conforme eu pinto, deixa eu girar, rotacionar ele. Ó, tá somente o body agora, ó. Conforme eu pinto ele, o restante fica intacto. Beleza? Show? Legal. Então, um wrap feito corretamente, tudo vai dar certo. Beleza? Flávio, era praticamente isso, cara. Só de separar os materiais certinho. Beleza? Bom, peguei todos os materiais, tudo mais, tô lá. Sim, vai ficar gravado. Vai ficar gravado, pode ficar tranquilo. Fiz, vou trazer para o 3ds Max. Beleza. Vai lá para o editor de materiais, muda o módulo lá para o Slate Material. Vou até apagar esses aqui que era no teste antes que eu estava fazendo, antes de entrar para o webinar aqui. Vamos fazer do zero, né? E vou abrir a pastinha aqui dos materiais. Então, primeira coisa, eu vou trabalhar com materiais fisicamente, que são adequados de acordo com a física. Então, pego o material físico, crio ele aqui. Esse material físico, deixa eu ver se eu consigo, acho que é o máximo que eu consigo aproximar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais um pouco. Aí, melhor. Nesse material, eu já posso, inclusive, aplicar o meu objeto selecionado. Então, já vou, quero ver ele fazendo as alterações em tempo real aqui do lado. Legal. Vou trazer, deixa eu ver, o Base Color. Beleza, trouxe uma imagem, um bitmap de Base Color. Onde eu junto? Base Color. Olha lá, já começou a mudar, já trouxe as cores do meu objeto. Então, aquela separação, né, que eu falei anteriormente, você vai trazer tudo para dentro do 3ds Max. Deixa eu pegar aqui o Roughness, já está aqui no jeito também. Trouxe Roughness, vou puxar para Roughness. Gente, é liga ponto. É coisa muito simples. Parte metálica, vou ligar onde tem Metalness. Ó, ele já vai dando. Cada vez que a gente vai mudando, ele já vai dando aspectos diferentes para o nosso 3D aqui. Ah, agora tem a parte de alterações do meu modelo. Meu modelo é retinho, é perfeitinho. Ó, se for, parece aqueles modelos que são pegos diretamente de fábrica, né? Bonitinho, lisinho. Agora eu vou trabalhar com uma parte de normal map. Normal map ele não está aqui, você tem que puxar um bump, né? Um normal map de bump. Então, vou digitar aqui bump, só para ele fazer uma pesquisa mais rápida para mim, para não ter que caçar, que tem coisa pra caramba aqui, né? Vou puxar aqui o normal bump, vou colocar aqui no meio. Então, esse mapa de normal eu coloco aqui em normal, e esse aqui eu puxo para o bump. Ele vai começar a distorcer o meu objeto visualmente. Então, ele vai, é um dos que mais se carrega lá, começou a distorcer já. E aí, acho que por fim faltou o height, né? Aqui. Faltou um pouquinho aqui do height, onde eu vou fazer um adicional do bump. E agora ele vai deformar mais ainda. Terminar de calcular ali. Legal. Ó, já dá para ver as falhas dele já, na luminosidade. Beleza? Porque se eu tirar esse cara aqui, ó, ele fica lisinho. Ó, beleza? Incluo ele, já começo a fazer a alteração na superfície do meu meio metálico. Bom, aí a partir daqui é render, né?
Então eu posso acabar inserindo aqui um background. Deixa eu ver, pegar o environment de HDR. Vou escolher o hangar. Pegar aqui um hangar. Vou mudar aqui rapidinho em rendering o meu ambiente. E vou traçar aqui. Opa! Ficou por trás. Em uma tela muito pequena. Vamos lá. Vou espelhar esse meu ambiente aqui pro meu 3D. Então ele fez um ambiente aqui de hangar, né? Ó, ó como é que já ficou bacana. Ele já está relacionando em tempo. Gente, isso que é o bacana. Em tempo real, sim, ele separa as partes dos materiais, exatamente. Não havia visto sua questão, Flávio. A gente vai passar um pouquinho, tá, gente? Mas só para finalizar aqui. Ó, ele já começa a espelhar o ambiente. Isso é a mágica do PBR, tá? Essa é a parte legal do PBR. Já em tempo real ele já está trabalhando com o que há em volta dele, porque eu incluí um ambiente dentro do 3ds Max. Incluindo o ambiente dentro do 3ds Max, agora eu começo a puxar também uma sombra. Vamos projetar pelo menos uma sombra aqui. Eu vou precisar de um objeto. Deixa eu criar um objeto básico aqui, um box. Muito aí para baixo. E deixa eu ver aqui um matte shadow. Matte shadow. Vou puxar um matte shadow aqui para minha seleção. Beleza. Ó, começou a criar sombra já. Cara, eu acho incrível isso. É muito simples, muito simples. E ele já começou a refracionar ou então imitar o chão, por aí vai. A partir daqui, mano, coloca. Eu só vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho do chão por questões de toque, né? Deixa eu puxar aqui nos modificadores. Ele está refracionando a sombra ali. Aí, beleza. Agora estou mais tranquilo. Vou aproximar um pouquinho. E, nesse momento, o interessante é o quê? Luminosidade. Então, eu vou fechar aqui um pouco os meus materiais. Parte de metalização. Antes mesmo de controlar a exposição, vou colocar uma lâmpadazinha aqui. Uma luz livre. Deixa eu puxar ela para cima. Para cima aqui. Na parte de rendering. Cadê? Vai ser automático. Exposição automática. Nível de exposição tá legal. Ah, controle de exposição tá automático. Deixa eu aumentar aqui pelo menos para uns 2. Deixa eu ver se não vai ficar muito claro, né? Legal. Ó, deixa eu puxar um pouquinho aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas o computador já está começando a processar mais. Por quê? Exige processamento gráfico. Isso aqui não é SSD, não é memória RAM, e sim processamento gráfico, beleza, pessoal? Então, a partir daqui, vou dar um Shift Q aqui, selecionar somente o meu objeto para garantir que eu estou com a janela aberta. Vou pedir para ele renderizar. Então, ele vai começar a processar a parte de renderização. É agora que o bicho pega. Então, ele vai transformar. Já teria obliterado. Então, ó, ele vai começar a transformar tudo aquilo que eu peguei de material no Painter, todas as regras de luminosidade, de que ângulo que está a luz, o ambiente em volta, está juntando tudo e transformando numa foto bacana. Tá? Aqui é uma foto, mas poderia ser um vídeo, poderia ser uma animação. O 3ds Max tem essa parte, né, de animação também. Mas, gente, o que eu realmente estou falando aqui é dois softwares de duas empresas diferentes, totalmente distintas, trabalhando unidos aí. E para fazer, se você fosse fazer essa alteração, por exemplo, essa pintura de concreto no meio, carbono nas raias aqui, né, da roda e ouro do lado, nossa senhora, você não consegue fazer isso tão didaticamente que foi o Painter, né? Quanto no 3ds. Então, vai dar um pouquinho mais de dor de cabeça. Vai, dá pra fazer. Dá, mas dá mais dor de cabeça. E o Painter, lembrando, ele é artístico. Você tem mais liberdade de criação. E você não pode bloquear a criatividade. A criatividade não pode ser bloqueada. No momento que você trava a criatividade, já começa a afetar todo o restante. Beleza?
Deixa eu voltar aqui. A execução em prática a gente já fez. Acabei pulando esse slide. Vou deixar aqui, né, para vocês seguirem a MapData. Deixa eu ver, acho que eu tenho. Eu não sei de cor, me pediram LinkedIn, Instagram. É, deixa eu ver aqui. Eu não sei de cor, cara. Deixa eu ver se eu consigo aqui rapidinho. É interessante também me seguirem no LinkedIn. Eu vou fazer juntamente a Giovana. A Giovana vai me apoiar. A gente vai criar um texto de blog certinho para lançar esse vídeo aqui. Que também foi bacana. Acho que foi bem esclarecedor aí pro pessoal, tá? Deixa eu ver. Perfil. Acho que no perfil. Aqui. Eu vou deixar no bloco de notas, tá? Eu adoro o bloco de notas. Meu LinkedIn é esse daqui. E meu Insta. Ou @anjo7. Para quem quiser seguir lá. Beleza? Deixa eu abrir aqui o chat, que eu não tô vendo o chat. Show. Bom, pessoal, quem tiver alguma dúvida, só chamar aí, beleza? Quem quiser, Douglas, eu gostaria também de saber cotações do Painter. Lembrando, eu acho que até não expliquei, o Painter ele vem sempre num combo. Já vem o Designer, o Painter, o Sampler e o Stager, tá? E é isso. Sei que foi um pouquinho corrido aqui no final, mas eu gosto de explicar bastante a parte teórica porque realmente importa, né? Não tem como eu mostrar para vocês que o Painter exportou para mim diversos mapas ali. Eu vou começar a falar, nossa, a parte occlusion, a parte de height, a parte de normal map. Aí vocês vão falar, meu Deus, o que é isso que ele gerou? Então é sempre bom também trabalhar um pouco na parte teórica, tá? Espero que tenham gostado. Bom, como não teve nenhuma dúvida aqui, é, vou dar continuidade aqui. E contem com a Mapdata, principalmente para saberem de mais webinars que a gente for lançando no decorrer do tempo. É, Gosto muito dessa parte de criação, né? Mas enfim, espero que tenham gostado.